O ano é 1348 e o mundo parece estar chegando ao fim. Nas ruas estreitas das cidades europeias, o ar é denso, carregado com um cheiro que ninguém consegue esquecer. Uma mistura de vinagre, ervas queimadas e o cheiro doce e pesado da morte, que não para de crescer. No meio dessa névoa, uma figura caminha devagar. Ele usa uma túnica longa de couro preto, totalmente encerada, para que nada encoste na sua pele. Nas mãos, luvas grossas. No rosto, a famosa máscara de bico longo, que o faz parecer um pássaro gigante e estranho saindo de um pesadelo. Este homem é o médico da peste. Ele está parado diante de uma mansão luxuosa, com portões de ferro trabalhado e janelas altas. Ele veio cobrar o que lhe devem. Ele passou dias cuidando dos doentes naquela casa, registrando quem partiu e tentando trazer algum alívio com seus métodos simples. Mas agora, a recepção é diferente. Lá no alto da varanda, um nobre influente aparece. Ele está vestido com o melhor veludo, segurando uma taça de vinho, como se o mundo lá fora não estivesse desmoronando. O nobre olha para baixo com um desprezo profundo. Ele começa a gritar, sua voz fazendo barulho contra as paredes de pedra. Ele xinga o médico, chama o homem de corvo agourento e diz que ele só está ali para roubar o ouro de quem está sofrendo. Ele ri da máscara, diz que aquele bico comprido é uma bobagem e que o médico é um charlatão que não entende nada de medicina. Ele se recusa a pagar as moedas prometidas, rindo da aparência do homem que arriscou a vida para entrar em sua casa. Para o nobre, sua riqueza e suas paredes grossas são uma proteção que a doença jamais vai conseguir atravessar. O médico da peste não responde aos insultos. Ele não grita, não implora e não tenta se explicar. Ele permanece imóvel, como uma estátua de couro preto no meio da rua suja. Por trás das lentes de vidro escuro da sua máscara, ele observa o nobre com uma calma que chega a ser assustadora. Ele nota algo que o homem, em seu ataque de raiva e arrogância, ainda não percebeu. No pescoço do nobre, logo acima da gola de seda, existem pequenas manchas roxas, quase pretas, que começam a se espalhar. São as marcas da peste, que não escolhe vítimas pelo tamanho da conta bancária. O médico ajusta suas luvas com um movimento lento e preciso. Ele sabe que, para a peste negra, o veludo caro e os trapos de um mendigo têm exatamente o mesmo gosto. O dinheiro não compra saúde naquela época. Ele olha para o nobre uma última vez e, sem dizer uma única palavra, dá um passo para trás. Ele decide sair da luz e voltar para as sombras das ruas laterais. Ele sabe que a justiça não vai precisar de juízes ou advogados naquele dia. Antes de sumir completamente na neblina, um som corta o silêncio pesado da tarde. É uma tosse seca, forte e profunda, que vem de dentro da mansão. O nobre para de rir na mesma hora. O médico continua caminhando, desaparecendo no nevoeiro, enquanto o som daquela tosse se repete, cada vez mais alto. Ele sabe que quando o sol se puser, aquela mansão de luxo será apenas mais um túmulo silencioso na cidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Essa era a realidade brutal de 1348. Ninguém estava seguro. As cidades eram armadilhas mortais. O lixo se acumulava nas ruas. Os ratos corriam livremente e o saneamento básico era algo que nem passava pela cabeça das pessoas. As famílias eram forçadas a tomar decisões terríveis. Quando alguém ficava doente, a casa inteira era selada. Pais, filhos e servos eram deixados lá dentro para morrerem juntos, numa tentativa desesperada das autoridades de parar o avanço do mal invisível. O médico da peste era a única conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos que já tinham partido, caminhando por lugares onde nem os padres ousavam mais colocar os pés. Ele carregava o peso de uma tragédia que estava apenas começando a mudar o mundo para sempre. A peste não chegou silenciosa como um fantasma. Ela veio com o barulho pesado das correntes das âncoras batendo nos portos da Europa. Navios mercantes que cruzavam o Mar Negro e passavam pelo Oriente traziam em seus porões uma carga que nenhum ouro poderia pagar, a bactéria Yersinia pestis. Quando os primeiros barcos atracaram em Messina, na Sicília, os moradores que foram receber as mercadorias recuaram horrorizados. Quase todos a bordo estavam mortos ou agonizando, com o corpo coberto de tumores negros e pus. Esse foi o ponto de partida de um incêndio invisível que consumiria o continente em poucos anos. A Europa do século XIV era o lugar perfeito para uma catástrofe dessas. As cidades eram verdadeiras armadilhas de pedra e lama. Não havia esgoto ou coleta de lixo, e os restos de comida e dejetos humanos eram jogados diretamente no meio da rua, onde se misturavam com a água da chuva.
O cheiro era tão forte que podia ser sentido antes mesmo de se atravessar os portões de uma vila. Nesse ambiente de sujeira constante, os ratos pretos se multiplicavam aos milhões, correndo livremente pelas cozinhas e quartos das pessoas. As pulgas que viviam nesses ratos saltavam para os humanos, espalhando a doença em uma velocidade que ninguém conseguia entender na época. A estrutura social começou a se despedaçar rapidamente. Quando a notícia da peste chegava a uma cidade, o pânico era imediato e absoluto. Vizinhos de longa data paravam de se falar e de se ajudar. O medo era tão grande que pais abandonavam filhos e maridos, deixavam suas esposas para trás, fugindo para o campo em uma tentativa inútil de escapar da morte. Ruas inteiras eram isoladas por ordem dos governantes. Se uma única pessoa ficasse doente, as autoridades pregavam tábuas de madeira na porta e na janela daquela casa, trancando todos os que estavam lá dentro para morrerem juntos. No meio desse desespero, a figura do médico da peste se tornou o símbolo visual mais marcante de todo aquele período. O traje, que hoje parece uma fantasia de filme de terror, foi uma das primeiras tentativas sérias de criar um equipamento de proteção individual para quem precisava lidar com o perigo. Charles de Lorme, um médico que atendeu reis e nobres importantes, foi quem idealizou a roupa completa de couro. Ele acreditava que o couro encerado criava uma barreira física contra o que chamavam de miasmas, que seriam os ares podres que supostamente carregavam a doença. Cada detalhe tinha uma lógica prática. As botas e as calças eram uma peça só, para evitar frestas. A máscara de bico não era feita para assustar as pessoas, mas para servir como um filtro de ar primitivo. Dentro do bico, o médico colocava uma mistura de mais de 50 ervas aromáticas, como cânfora, pétalas de rosa, lavanda e mirra. Eles acreditavam que se sentissem apenas o perfume das flores, a morte não poderia entrar em seus pulmões, mas por trás da máscara de couro e das lentes de vidro escuro, o homem que carregava o título de médico vivia em um estado de exaustão constante. O trabalho era solitário, perigoso e muito mal visto por boa parte da sociedade. Eles eram contratados pelas cidades para tratar os pobres e principalmente para contar os mortos, sendo muitas vezes as únicas pessoas que tinham coragem de entrar nas casas seladas para recolher os corpos. A população, no entanto, não os via como heróis ou salvadores. Eles eram vistos como mensageiros da má sorte. O som das botas de couro no calçamento de pedra anunciava que a morte estava batendo à porta de alguém. Além disso, a igreja e muitos cidadãos desconfiavam de suas práticas científicas. O médico da peste vivia em uma corda bamba entre a ciência rudimentar e a superstição popular. Ele via seus próprios colegas sucumbirem à doença, mesmo usando as melhores túnicas, e isso criava uma dúvida silenciosa sobre a eficácia de tudo o que faziam. A rotina era um pesadelo de repetições e sofrimento. O médico passava o dia realizando autópsias em cadáveres em decomposição, tentando encontrar uma explicação para o que parecia ser o fim dos tempos. Ele via o desespero das famílias ricas, que acreditavam que o dinheiro e as paredes grossas de suas mansões eram suficientes para manter o perigo longe. Ou, a verdade era que dentro das cidades cercadas, a morte não respeitava títulos de nobreza ou contas bancárias. O médico registrava cada óbito em seus livros, vendo o mundo que conhecia desaparecer dia após dia. Ele era o registrador do apocalipse, o homem encarregado de fechar os olhos de quem não tinha mais ninguém para chorar por sua partida. Enquanto caminhava pelo nevoeiro das ruas desertas, ele sentia o peso sufocante do couro sobre seus ombros, sabendo que a próxima porta a ser pregada poderia muito bem ser a sua. Poucos dias depois daquele encontro tenso na varanda, o médico da peste se viu caminhando novamente em direção àquela mesma mansão luxuosa. O cenário, no entanto, havia mudado de forma drástica. Os portões imensos de ferro, que antes representavam o poder e a exclusão, agora estavam escancarados, abatendo devagar com o vento frio da tarde. Não havia nenhum guarda para barrar sua entrada, nem servos correndo de um lado para o outro para atender aos caprichos do patrão. O silêncio que envolvia a propriedade era absoluto e pesado, interrompido apenas pelo som seco e ritmado de suas botas de couro batendo nas pedras do pátio vazio. Ao atravessar o hall de entrada, o médico percebeu que a casa tinha sido saqueada na calada da noite. Vasos caros estavam quebrados e as tapeçarias finas tinham sido arrancadas das paredes. Os servos, em um ato final de desespero,
levaram o que puderam carregar antes de fugirem para tentar salvar as próprias vidas nos campos. O médico subiu as escadas de mármore com passos calmos, sua bengala de madeira servindo de apoio no meio da penumbra que tomava conta dos corredores. E ele sabia exatamente o que encontraria no fim do caminho. Ao entrar no quarto principal, viu o nobre caído no chão, longe da cama de dossel, onde ele acreditava estar seguro. O homem que antes exalava uma arrogância quase divina, agora estava encolhido, tremendo de febre, com a pele pálida e coberta por aquelas manchas roxas que o médico conhecia tão bem. Ele se aproximou e percebeu que o nobre ainda estava consciente, embora estivesse com o olhar perdido no teto alto. Não havia mais insultos ou risadas sarcásticas sobre a máscara de bico. Quando o homem viu aquela figura sombria se aproximando, ele tentou esticar a mão, talvez em busca de uma ajuda que o dinheiro não podia comprar, mas sua voz não passava de um sussurro rouco que morria na garganta seca. O médico não sentiu prazer naquela cena. Ele apenas observou. Ona com a calma de quem já tinha visto a morte nivelar todos, o avanço implacável da doença no corpo do inimigo. Enquanto esperava o inevitável fim, o médico refletiu sobre o que realmente estava acontecendo no mundo lá fora. Ele pensou em Charles Delorme e em como o traje de couro, embora fosse uma tentativa corajosa de proteção, era apenas uma barreira física muito frágil contra um inimigo que ninguém conseguia enxergar. Ele percebeu, naquele momento de silêncio, que a verdadeira salvação não viria de ervas aromáticas ou poções milagrosas vendidas por charlatões. A resposta estava em algo muito mais simples e difícil de praticar naquela época: o isolamento social, o fogo para queimar o que estava contaminado e a higiene rigorosa das mãos e das ruas. Porém, ele notou que as poucas comunidades que sobreviveram foram aquelas que tiveram a coragem de se fechar completamente e tratar a sujeira como uma inimiga mortal. O nobre deu seu último suspiro pouco antes do sol desaparecer no horizonte. Ele morreu em completa solidão, cercado por móveis de luxo que agora não passavam de madeira velha. O médico pegou seu livro de registros e, com uma caneta simples, anotou o nome do homem na longa lista de óbitos da semana. Para a história, aquele nobre e arrogante seria apenas mais um número em uma estatística assustadora. O médico fechou os olhos do morto com suas mãos enluvadas e saiu do quarto sem olhar para trás. Ele não precisava das moedas que o homem lhe devia. Ele só precisava continuar sua caminhada pelas ruas desertas. Com o passar dos anos, a epidemia começou a perder sua força. Mas não foi um milagre que salvou o que restou da população, mas sim o esgotamento natural do ciclo da doença e as mudanças drásticas que a tragédia forçou a humanidade a adotar. A medicina nunca mais voltaria a ser o que era antes. As pessoas começaram a entender a necessidade de hospitais organizados e da higiene básica no dia a dia. O médico da peste, com sua máscara que tanto assombrava os vivos, tornou-se uma figura do passado, um lembrete de um tempo em que o mundo quase parou. A máscara de bico não servia para curar os mortos, mas para lembrar aos vivos que, diante do destino, somos todos iguais sob o couro e o medo.